Desdobramento da história, hein? O motorista, na última sexta-feira, foi preso. Coloca as imagens do motorista pra mim. Batalhão de choque prendeu o motorista de um caminhão envolvido na morte da Amália, aquela corretora de imóveis encontrada morta terça-feira passada, lá, pessoal, na região do bairro Los Angeles, tá? O suspeito, motorista de um caminhão, e ele falou que ele espancou até a morte a corretora porque ela não teria feito parte de um golpe, o golpe do falso seguro. Batalhão de choque falou na sexta-feira. Hoje, agora, coloca as imagens ao vivo da Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher está falando sobre o caso. O repórter Caio Nogueira está acompanhando nesse momento. Vamos ao vivo entender o que aconteceu com a Amália. Do desenrolar das investigações. E aí nós começamos a ouvir várias pessoas e a descartar todas as possibilidades. A primeira informação que chegou, que todo mundo teve acesso, é da possível participação de um ex da vítima que reside na cidade de Ponta Porã. Prontamente o pessoal da equipe de Ponta Porã logrou êxito em localizar a pessoa, ouviu e levou para a delegacia. Eu fiz a oitiva de forma remota, eu fiz a oitiva daqui de Campo Grande, da pessoa que estava em Ponta Porã, e nós conseguimos confirmar que essa pessoa não saiu de Ponta Porã, que ela estava em Ponta Porã, inclusive estava no supermercado na hora que o crime estava acontecendo aqui. O pessoal da Delegacia de Ponta Porã me fez um relatório de investigação com todas a geolocalização do aparelho, movimentação da pessoa naquele horário. Então, foi possível descartar a participação do indivíduo de Ponta Porã. No mesmo sentido que estava sendo ouvido o rapaz em Ponta Porã, nós também estávamos em diligências aqui para poder identificar outros possíveis suspeitos. Trouxemos para a delegacia outros suspeitos, ouvimos alguns, inclusive um deles era um suspeito de ter tido um relacionamento com ela e ter contato com ela também. E naquele primeiro momento nós descartamos também a participação dessa pessoa. E começamos a investigar para saber se realmente teria sido um feminicídio ou se tratava de um latrocínio. Como a doutora falou, o setor não parou, a doutora Elaine convocou todo o SIG da DEAN para que nós pudéssemos investigar de forma ininterrupta e tentar chegar ao esclarecimento desse crime. Na noite da quinta, né? Na noite da quinta, o pessoal da equipe do choque tinha algumas informações também, reuniu com o pessoal do nosso setor de investigação, e o nosso setor de investigação, com essas informações trazidas, elaborou um relatório de investigação com todas as informações, e eu fiz o pedido de prisão na madrugada ainda de quinta para sexta. Nós protocolamos o pedido por volta de 4 horas, 4h30 da manhã. O juiz analisou o relatório de investigação produzido pelo setor junto com o meu pedido e deu deferimento de todas as medidas que eu solicitei. Nós efetuamos a prisão temporária de 4 pessoas, 2 delas eu pedi a liberação no mesmo dia, o procedimento segue na primeira vara do júri. Eu pedi a revogação da prisão temporária por entender que aquelas 2 mulheres que tinham sido presas, com a colheita dos depoimentos iniciais, elas não teriam participação no crime. Até porque uma delas andou no veículo, né, que é a esposa do suspeito, ela andou no veículo, então digitais dela, foram encontradas digitais de 3 pessoas no veículo, então depois nós conseguimos levantar com o depoimento de que ela trabalha fora da cidade e teria retornado, e o suspeito teria ido na rodoviária buscá-la com o veículo da Amália. Então essa foi quando nós colocamos essa pessoa que tinha sido presa no local do crime. Vimos a revogação, essa pessoa já foi posta em liberdade já também. E na data de hoje tivemos o cumprimento de mandado de prisão de um terceiro, né, do quarto suspeito, que seria a pessoa que teoricamente estaria negociando o veículo da Amália. E aí nós ouvimos, até porque, peço desculpa aqui pela demora, porque como chegou esse novo mandado de prisão, nós precisávamos ouvir também essa pessoa. E aí esse investigado, ele informou que ele apenas recebeu as fotos e estava oferecendo o veículo, que ele não teve contato com o veículo. E no interrogatório, aqui em sede policial, que é como que a doutora Elaine falou, é o que vai para o procedimento. Tudo que
tem repercussão na seara criminal, tem que estar nos autos. Então, nenhuma entrevista, nenhum interrogatório sem ser o interrogatório que está nos autos influencia ou terá peso num tribunal do júri ou num futuro julgamento do investigado. Até porque, durante o interrogatório oficial, ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e não apresentar a versão que se autoincrimine. O contrário de agora, o suspeito Fabiano, ele falou por 1 hora praticamente, né? Então ele contou tudo, como ele conheceu a Amália, como se deu o crime, como aconteceu, detalhes específicos. Nós vamos junto com a perícia também na casa, fazer o luminol na casa para poder comprovar, materializar o que ele trouxe para os autos, porque em que pese ele tenha confessado, a confissão por si só, ela não traz comprovação para o inquérito. Nós precisamos materializar essa versão apresentada por eles e é isso que nós vamos fazer agora, né? E até então a gente achou que pudesse ter a participação de um terceiro ou de um mandante, né? Que ele seria apenas o executor, mas no seu depoimento ele deixou bem claro que ele teve contato pretérito com a Amália, ele estava tentando comprar um imóvel aqui em Campo Grande para a mãe dele que estava se mudando aqui para a cidade, e o primeiro contato deles foi nesse sentido, de corretagem mesmo. E aí, após os primeiros apartamentos que eles visitaram juntos, eles marcaram um encontro, saíram, foram em um estabelecimento determinado que está em sigilo da investigação. Nesse estabelecimento, eles chegaram a trocar beijos, eles não tiveram nenhuma relação de cunho sexual, mas eles chegaram a ficar no primeiro momento. E ela emprestou um dinheiro para ele pagou esse dinheiro e agora o contato da última semana, do dia da morte da Amália, foi porque ele entrou em contato com ela solicitando R$900 emprestado. E aí eles iriam se encontrar e ele falou com ela assim, vamos na minha casa, por conta que era o horário apertado dele, que ele trabalha com entrega. E aí ela foi até a casa dele. Chegando lá, ela descobriu que ele era casado, os dois começaram a discussão. E foi aí que o crime aconteceu e ele contou que ele colocou a Amália no porta-mala do veículo e foi levar para... ele disse que durante a discussão ele teria empurrado ela e que ela bateu a cabeça num vaso de concreto que tinha, ocasionando a lesão, muito sangramento. Na hora ele desesperou, colocou a Amália no porta-mala do veículo e saiu com ela para poder levar o corpo para deixar em algum lugar. E aí ele conta que ocorreram uma sequência de erros dele, que a doutora Elaine até questionou ele se ele não pensou em chamar o socorro na hora, né, do acontecido. Ele disse que não, porque ele entrou em desespero e só estava pensando em se livrar, porque pouco tempo depois do que o caso aconteceu, umas 2 horas depois, a mãe dele ia chegar com o filho na casa. Então ele foi, levou o corpo, onde o corpo foi encontrado, voltou com o carro da vítima para casa, deixou o carro da vítima estacionado na porta da casa, lavou toda a calçada ali, todo o fato onde o fato aconteceu, e depois pegou o filho dele e continuou trabalhando normalmente o dia inteiro. E nesse intervalo ele tentou se livrar do veículo, oferecendo o veículo para compra, que foi quando ele chegou através desse rapaz. E esse rapaz ofereceu o veículo para algumas pessoas e ele disse que com a repercussão, o pessoal questionou ele sobre a procedência do veículo e que ele foi carregar o caminhão para poder fazer alguma entrega lá próximo onde o veículo foi encontrado, pediu um conhecido dele para deixar o veículo próximo lá da saída de Sidrolândia, e aí depois ele deixou o caminhão, foi andando, pegou o veículo, ele mesmo deixou o veículo onde o veículo foi encontrado. Ele alega ao mesmo tempo que não tinha intenção de tirar a vida da Amália, mas ao mesmo tempo ele tem todo um resto de uma tarde tentando negociar o carro e voltando a trabalhar de uma forma tranquila, normal, inclusive convivendo com o próprio filho. Então, ele mesmo detalhou todas essas ações de forma tranquila, se emocionando em alguns momentos e dizendo várias vezes que não era bandido,
né? Mas as próprias ações dele aí posteriores ao crime demonstram aí que, de alguma forma, vários momentos ele poderia ter se socorrido, chamado de um SAMU ou avisado alguém. Vamos para as perguntas? Eu queria saber assim, então, o assassinato ocorreu na casa apenas porque na cena do crime tem muitas manchas de sangue, parece que tem um monte de sangue. Então, ele falou que eles entraram em luta, mas no local onde o crime aconteceu, que foi lá na casa dele. Então ele pegou tudo, colocou dentro do porta-mala do veículo e lá ele só foi para descartar o corpo, que foi realmente o que eu entendi. Eu fui no local, foi o que eu entendi que tinha acontecido no local. Por quê? Porque no local não tinha nenhuma mancha de sangue ou nenhuma poça de sangue que evidenciasse que o crime tivesse acontecido lá no local. O ferimento que estava na face da vítima não tinha nenhuma evidência ali no local que tivesse sido produzido ali. Entendeu? Porque teria que ter gerado uma mancha de sangue. A mancha de sangue maior que tinha no local era próximo ao meio-fio ali. Eu não sei se ele foi no local. Bom, pessoal, a gente acompanha aqui, né, parte da entrevista coletiva agora ao vivo na DEAN, 10 horas e 9 minutos. Doutora Ana Lu falando, doutora Benicasa, que é titular da delegacia. Coloca aqui para mim o mosaico. A gente ouviu a fala, né? A Amália, ela foi bastante machucada pelo Fabiano, pessoal. E aí eles montaram um quebra-cabeça de fato, né? O Fabiano teria tido o primeiro contato nos interesses dos serviços da Amália como corretora de imóveis. Num segundo momento, né, um encontro pessoal, um encontro ali, né, entre um homem e uma mulher. E na sequência, ele, entre aspas, né, já pede dinheiro emprestado para Amália. No outro momento, ele pede de novo um dinheiro emprestado para Amália. E aí, pessoal, a Amália fala que não, R$900. E ele já imagina, né, toda essa dinâmica para acabar, né, matando a corretora de imóveis. Lembrando, pessoal, que a Amália, o corpo dela foi deixado na região sul de Campo Grande, lá no bairro Los Angeles, né? É uma região chamada Porto Seco. É uma região sul e ele já tinha colocado tudo na cabeça, né? Bom, mato a mulher, fico com o carro, vendo o carro. Coloca as imagens do carro aqui, que foi encontrado na quinta-feira no Indo-Brasil. 2 pessoas presas na região do Indo-Brasil, porque o carro, né, estavam com 2 receptadores, ou seja, um crime muito bem arquitetado. Temos ali um latrocínio, né? Pela dinâmica do caso, é um crime de latrocínio, roubo, seguido de morte. Daqui a pouco eu volto ao vivo mais uma vez, direto ali, pessoal, da Delegacia da Mulher com Caio Nogueira, dessa história macabra, desta história absurda. Tempo-resposta para nós, cidadãos. De imediato, parabéns à Delegacia da Mulher, parabéns ao Batalhão de Choque que prendeu o Fabiano, que estava dirigindo normalmente, porque ele é caminhoneiro, estava dirigindo normalmente na última sexta-feira, foi levado para o bairro Centenário, onde ele mora, e ali se monta toda a dinâmica, viu, pessoal? 11 horas e 11 minutos, daqui a pouquinho eu volto a falar sobre o caso da corretora de imóveis.